Meu novo gerente quer remover um sino da minha mesa que me ajuda com minha deficiência. Sou auditor noturno em um hotel. Meu trabalho consiste basicamente em ficar nos fundos assistindo às câmeras, imprimindo documentos para armazenar para fins contábeis e ajudando hóspedes que chegam no meio da madrugada. Trabalho das 23 horas às 7 horas e geralmente estou completamente sozinho no prédio, exceto pelo segurança, que é o único cara e que só aparece na maioria dos turnos programados. Esse emprego tem sido perfeito para mim. Tenho dificuldades em muitos ambientes de trabalho devido à combinação das minhas deficiências, que tornam acordar no horário extremamente difícil. Só comparecer ao trabalho já pode ser um desafio às vezes, e mesmo quando estou lá, muitas vezes tenho dificuldades para acompanhar a carga de trabalho. Como entro no turno da madrugada, não preciso me preocupar em perder a hora, e, como meu trabalho envolve basicamente imprimir alguns papéis e atender hóspedes, não preciso me preocupar em não conseguir dar conta. Minha gerente anterior me incentivou a levar meu Nintendo Switch para o trabalho porque pode ficar extremamente entediante. Ela deixou claro que, desde que eu não incomodasse nenhum hóspede, chegasse no horário e fizesse meu trabalho, o que eu fazia nos momentos livres não importava muito. Ela também mencionou que havia um sino na área de refeições usado pelos cozinheiros e que eu poderia colocá-lo na recepção para que os hóspedes pudessem facilmente me chamar quando precisassem de algo e eu estivesse nos fundos. Ela saiu da empresa há cerca de um mês e nossa nova gerente da recepção foi contratada externamente. Há cerca de uma semana, ela enviou sua primeira mensagem para a equipe inteira, e aproximadamente 70% da mensagem foi ela repreendendo qualquer um que usasse o sino. Ela viu minha placa que dizia, por favor, toque o sino para ser atendido. Ela escreveu que qualquer pessoa que usasse o sino receberia uma advertência. Tenho tá bem severo, o que é um grande fator para minhas dificuldades no trabalho. Nem sempre estou olhando para as câmeras e não consigo perceber 100% do tempo quando um hóspede chega à recepção. Gostaria de tomar medicação para tratar isso, mas a fila de espera para avaliação é de 1 ano e meio, e como só fui aprovado recentemente para o plano de saúde da empresa, ainda vai demorar bastante até eu conseguir acesso a um tratamento. Pode parecer bobagem, mas esse sino tem sido uma grande salvação para meu desempenho no trabalho. Ele é discreto, tem um som distinto e me avisa imediatamente quando preciso me levantar para atender alguém. Ainda não mencionei para minha gerente que ele me auxilia devido à minha deficiência, mas já enviei uma mensagem explicando que ele é útil para mim. Além disso, se eu não tiver um sino disponível para os hóspedes tocarem, só vejo 3 cenários possíveis quando um cliente chega. 1. O hóspede espera até eu olhar novamente para as câmeras da recepção, o que pode levar um tempo porque, como mencionei, tenho problemas de memória. 2. O hóspede entra em uma área restrita para funcionários para me procurar, me assustando pra caramba e criando uma situação extremamente pouco profissional. 3. O hóspede grita alô, para tentar chamar a atenção de alguém. Nenhuma dessas situações é ideal. Para mim, a solução mais simples seria simplesmente permitir que os clientes tenham uma maneira educada de me notificar de que estão esperando, ou seja, deixar um sino disponível para tocarem. No entanto, minha gerente deixou muito claro que isso simplesmente não vai acontecer, e eu realmente não quero receber uma advertência. Eu poderia simplesmente ficar sentado na recepção, mas isso me impediria de monitorar as câmeras, e além disso, não me sentiria seguro. A recepção fica bem na frente de uma enorme janela e estamos localizados em uma área perigosa da cidade. Tenho certeza de que haveria pessoas entrando para me assediar. Isso já aconteceu antes. Eu só quero manter esse maldito sino. Não entendo por que isso é um problema tão grande se me ajuda a realizar meu trabalho de maneira mais eficiente. Mas não sei como explicar para minha gerente que um sino de $5 que comprei na Amazon é um auxílio eficaz para minha deficiência sem parecer ridículo. Atualização: 28 de dezembro de 2024, 41 dias desde o post original. Então, acho que estou precisando de ajuda? Acho que posso ter me metido em uma enrascada e realmente preciso desse emprego. Esse post vai ser super longo, desculpa. Sou auditor noturno e estou nesse trabalho há cerca de 6 meses, o que já é o período mais longo que consegui manter um emprego. Trabalhar é muito difícil para mim devido à combinação dos meus transtornos mentais, então, quando consegui esse emprego depois de acumular uma tonelada de dívida de aluguel e cortar laços com minha família abusiva, foi como se tivesse ganhado na loteria. O fato de eu ser pago para basicamente não fazer nada a maior parte do tempo é uma bênção dos deuses. Minha antiga gerente era incrível e me ensinou tudo super rápido. Ela me incentivava ativamente a levar meu laptop ou meu Switch para jogar durante o turno, porque, caso contrário, eu ficaria tão entediado que começaria a bater minha cabeça contra a parede. Ela também me disse que eu poderia pegar o sino da cozinha e colocá-lo na recepção para que os hóspedes pudessem facilmente chamar minha atenção, o que foi uma salvação para o meu tá. Fiz até uma plaquinha pedindo aos hóspedes que tocassem o sino durante a madrugada, caso precisassem de algo. Depois de apenas 2 turnos, ela disse que tinha confiança de que eu poderia gerenciar meu próprio trabalho sozinho, e desde então tenho trabalhado sem supervisão, com o segurança por perto em metade dos turnos. Em setembro, ela saiu para trabalhar em outro lugar.
Todo mundo ficou arrasado, mas claro, desejamos o melhor para ela e sua saída foi tranquila. Durante cerca de 2 meses, a recepção ficou diretamente sob o comando da gerente-geral, que foi se tornando cada vez menos responsiva a mensagens e chamadas. Em certo momento, um hóspede veio até mim reclamando que seu carro havia sido roubado da nossa garagem e que, apesar de ter sido informado de que poderia falar com a gerente-geral sobre o incidente, ela nunca apareceu. Mandei um e-mail para a gerente-geral imediatamente, furioso por ela não ter respondido aos hóspedes e frustrado por minhas ligações nas últimas 2 semanas terem sido completamente ignoradas. Disse que ela precisava vir ao hotel naquele dia para falar com os hóspedes, pois eles iriam fazer o check-out na manhã seguinte, e que eu esperava ser atualizado sobre a situação, já que aconteceu durante o meu turno e eu precisava saber como deveria lidar com isso. Não recebi resposta e ela não apareceu no hotel naquele dia. Então, mandei um e-mail para o RH dizendo que não conseguia entrar em contato com a gerente-geral e precisava de assistência imediatamente. Felizmente, isso pareceu colocar um pouco de pressão nela, e a situação foi resolvida, embora eu nunca tenha recebido a atualização que pedi. Finalmente, há cerca de 1 mês e meio, contratamos uma nova gerente da recepção, que vou chamar de Amy. A apresentação dela para a equipe foi estranha. Ela começou com uma introdução padrão e, em seguida, imediatamente começou a esbravejar sobre o sino. Ela viu minha plaquinha pedindo para os hóspedes tocarem e surtou, dizendo que era ridículo e absurdamente antiprofissional. Ela disse que jogou minha placa fora e que, caso visse outra placa parecida, a pessoa responsável sofreria medidas disciplinares. Além disso, ela removeu os teclados dos computadores no escritório dos fundos, tornando-os basicamente inutilizáveis para todo mundo. Essa, obviamente, é uma maneira terrível de se apresentar aos seus novos funcionários. Para mim, pareceu uma completa demonstração de poder. Um sino é algo absolutamente normal em um hotel e, além disso, tem sido um divisor de águas para lidar com minha deficiência. Tenho uma noção de tempo péssima e frequentemente esqueço de checar as câmeras por longos períodos. O sino é uma maneira simples e eficaz de me chamar a atenção imediatamente, me tirando do que quer que eu esteja fazendo e me levando até a recepção sem demora. Decido que Amy certamente entenderá se eu explicar que o sino é um auxílio para minha deficiência, então deixo uma resposta esclarecendo isso. Obviamente, não entro em detalhes sobre minha condição, apenas digo que sou muito esquecido e que o sino facilita para os hóspedes chamarem minha atenção quando estou no escritório dos fundos. Além disso, menciono que gostaria muito de poder usar os computadores do escritório. Amy responde que isso não importa e que eu não posso usar o sino. Lembro a ela que, como funcionário com deficiência, tenho direito a acomodações razoáveis, mas ela simplesmente não aceita. Ela exige que eu consiga um atestado médico para justificar o uso do maldito sino ou que leve a questão até a GM. Além disso, ela ignora completamente meus pedidos sobre o paradeiro dos teclados ou se ainda podemos usar os computadores do escritório. Ela também diz que, se estou tendo dificuldades para me concentrar, devo remover minhas distrações. Esse comentário me irrita profundamente, não só porque não quero conselhos não solicitados sobre como lidar com minha condição médica, mas também porque sei que essa não é a forma como minha condição funciona. Talvez esse fosse o momento de eu ter recuado. Mas, em vez disso, enviei um e-mail para a GM explicando que gosto de usar o sino e que ele é uma alternativa preferível a ter hóspedes entrando em áreas restritas para chamar minha atenção. Também peço que seja reconhecido como um auxílio para minha deficiência. Além disso, menciono que não quero mais ouvir Amy comentando sobre como devo tratar minha deficiência, pois ela não tem qualificação para isso. A GM responde com um tom muito rígido, perguntando por que eu não fico na recepção, por que não verifico as câmeras, e enfatizando que o sino nunca foi permitido e que estou quebrando as regras ao usá-lo. O pior de tudo é que ela exige saber por que eu não mencionei minha deficiência durante a entrevista. Essa pergunta me deixa chocado. Nenhum funcionário é obrigado a revelar sua deficiência para um empregador antes de receber a oferta de trabalho, a menos que isso o impeça de cumprir suas funções. Como gerente, ela deveria saber disso. Respondo dizendo que não sou obrigado a divulgar essa informação até o momento em que precisar solicitar acomodações e explico que minha deficiência significa que, às vezes, esqueço de verificar as câmeras, algo que não consigo controlar. Além disso, enfatizo que nunca me disseram que preciso permanecer na recepção durante todo o turno. Isso nunca foi uma exigência para mim nem para ninguém com quem já trabalhei no turno da auditoria noturna. Também copio o RH no e-mail para garantir que eles estejam cientes de tudo. O RH responde dizendo que, se eu quiser acomodações, precisarei de um atestado médico, mas eles não comentam sobre a exigência absurda da GM de saber por que eu não revelei minha deficiência anteriormente. A GM nega que tenha pedido essa informação, apesar de eu ter um maldito e-mail na cadeia de respostas provando que ela pediu isso poucos dias antes. Ela diz que devo respeitar a autoridade de Amy, pois Amy tem muitos anos de experiência na indústria, algo que eu nunca questionei, e que devo permanecer na recepção durante todo o meu turno. Além disso, ela afirma que Amy relatou que eu estava conectando meu laptop aos monitores do trabalho para jogar videogames.
Essa acusação surge do nada. Embora eu tenha levado meu laptop para jogar, isso foi algo que a antiga gerência me disse muito claramente que era permitido. Nunca conectei meu laptop pessoal aos computadores do trabalho. Deixo isso claro em minha resposta e enfatizo que estou frustrado com Amy porque ela me deu conselhos não solicitados sobre uma condição médica que ela não tem qualificação para comentar. Sua experiência como gerente de hotel é irrelevante nesse contexto específico. Também faço questão de ressaltar que é extremamente estranho que, considerando quanto Amy insiste que é gerente, ela nunca tenha falado comigo diretamente sobre esse suposto hábito no local de trabalho. Eu esperaria que qualquer problema com meu desempenho fosse discutido comigo primeiro, pois isso seria o procedimento normal. Ainda não recebi uma resposta para esse e-mail e já se passaram 3 semanas desde que o enviei. Honestamente, não sei o que fazer agora. Será que minha raiva em relação a toda essa situação acabou me ferrando completamente? Devo conseguir um atestado médico confirmando minha deficiência? E, se eu fizer isso, será que vale a pena insistir nesse maldito sino que causou toda essa confusão? Eu ainda quero meu maldito sino de volta, mas não vale a pena perder meu emprego por isso. Atualização 2, 31 de janeiro de 2025, 75 dias desde a postagem original. Eu fiz uma postagem aqui há um tempo sobre a minha gerente retirando o sino que uso na recepção. Resumidamente, eu gosto de usar o sino porque é um auxílio eficaz para minha deficiência, e eu originalmente fui incentivado a usá-lo. Uma nova gestão entrou e disse que, se me pegassem usando novamente, haveriam medidas disciplinares. Eu disse a ela que era um auxílio para minha deficiência, ela não se importou, e levei a questão à minha GM, que começou a me interrogar sobre o motivo de eu não ter revelado minha deficiência durante a entrevista. É claro que ela não tinha o direito de fazer essa pergunta, legalmente, não sou obrigado a revelar isso, e ela não pode me pedir isso durante uma entrevista. Eu copiei o RH na minha resposta, explicando isso, mas nada aconteceu, e eventualmente a situação foi esfriando, embora eu ainda não tenha recuperado o meu sino. No entanto, aparentemente, meu e-mail gerou uma pequena investigação sobre o comportamento da GM. A área corporativa começou a investigar e descobriu que quase nada no nosso hotel estava em conformidade com a política corporativa, e o dinheiro de bônus que deveria ter sido enviado para a equipe da recepção devido a avaliações positivas que mencionavam os funcionários por nome nunca chegou até eles. De acordo com um colega de trabalho, a GM teve que ser escoltada para fora do prédio. Eu conversei com o novo GM interino sobre tudo isso, e ele disse que estava ansioso para me conhecer por causa das várias avaliações positivas que ele leu mencionando meu nome. Ele está interessado em me equipar com as habilidades para começar a subir na hierarquia da gestão e me pediu para expandir sobre coisas que poderiam facilitar meu trabalho. Entre tantas mudanças que ele está planejando implementar, a melhor notícia pessoal para mim foi: eu recuperei meu sino.